Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ler para quem não pode ler. Eu sou o Sérgio e hoje vou estar lendo o livro Querido John, de Nicholas Sparks. Boa leitura e se você gostar, deixe seu gostei, compartilhe e deixe um comentário aqui embaixo. Capítulo 7. Eu tenho que admitir que você me leva para comer nos lugares mais interessantes, Savannah disse, olhando por cima do ombro. À distância, depois da duna, podíamos ver uma longa linha de clientes saindo do Joe's Burger Stand, no meio de um estacionamento de cascalho. É o melhor da cidade, eu disse, mordendo um pedaço do meu enorme hambúrguer. Savannah sentou perto de mim na areia, olhando a água. Os hambúrgueres estavam fantásticos, bem grossos e embora as batatas fritas estivessem um pouco oleosas demais, elas eram o que precisávamos. Enquanto comia, Savannah encarava o mar, e na luz que diminuía, eu me peguei pensando que ela parecia mais em casa aqui do que eu. Pensei sobre o modo como ela tinha falado com meu pai, sobre o modo como ela falava com todo mundo, qualquer pessoa, inclusive comigo. Ela tinha a rara habilidade de ser exatamente o que as pessoas precisavam quando estava com elas, e ainda assim permanecer ela mesma. Eu não podia pensar em mais ninguém que a lembrasse remotamente em aparência e personalidade, e me perguntei novamente por que ela tinha simpatizado comigo. Nós éramos tão diferentes quanto duas pessoas podiam ser. Ela era uma garota da montanha, prendada e doce, criada por pais atentos, com um desejo de ajudar aqueles que precisam. Eu era um cara tatuado do exército, difícil por fora e em grande parte um estranho na minha própria casa. Lembrando como ela tinha sido com meu pai, me peguei desejando que eu fosse mais como ela. O que você está pensando? Sua voz, ainda que gentil, me afastou dos meus pensamentos. Estava me perguntando por que você está aqui, confessei. Porque eu gosto da praia. Não posso fazer isso com muita frequência. Não é como se tivesse ondas ou barcos de camarão lá de onde eu sou. Quando viu minha expressão, ela bateu levemente na minha mão. Isso foi sem importância, ela disse. Me desculpe, estou aqui porque eu quero estar aqui. Coloquei de lado os restos do meu hambúrguer, me perguntando por que eu me importava tanto. Era um sentimento novo para mim, um que eu não tinha certeza se iria me acostumar com ele algum dia. Ela acariciou meu braço e virou para a água novamente. Aqui é lindo. Tudo o que precisamos é de um pôr do sol sobre a água e seria perfeito. Teríamos que ir para o outro lado do país, eu disse. Sério? Você está me querendo dizer que o sol se põe no oeste? Notei o brilho travesso nos olhos dela. É o que eu ouço, de qualquer forma. Ela tinha comido só metade do seu cheeseburger e o colocou dentro da sacola. Depois adicionou os restos do meu também. Depois de dobrar a sacola para que o vento não a levasse embora, ela esticou as pernas e se virou para mim, parecendo ao mesmo tempo namoradeira e inocente. Quer saber no que eu estava pensando? Ela perguntou. Esperei, bebendo da sua visão que eu tinha dela. Estava pensando que eu queria que você tivesse estado comigo durante os 2 últimos dias. Quer dizer, gostei de conhecer todo mundo melhor. Almoçamos juntos e o jantar da noite passada foi bem divertido, mas parecia que algo estava errado, como se eu estivesse sentindo falta de alguma coisa. Só quando vi caminhando na praia foi que me dei conta de que era você. Engoli. Em outra vida, em outros tempos, eu a teria beijado. Mas mesmo querendo, eu não beijei. Em vez disso, tudo que eu fazia era encará-la. Ela encontrou meu olhar sem nenhum traço de constrangimento. Quando você me pergunta por que eu estava aqui, fiz uma piada porque pensei que fosse óbvio. Passar meu tempo com você parece certo de algum modo. Fácil, do jeito que é pra ser. Como é com os meus pais. Eles ficam confortáveis juntos e eu lembro de crescer pensando que um dia eu queria ter isso também. Ela fez uma pausa. Queria que você os conhecesse algum dia. Minha garganta tinha ficado seca. Eu também. Ela escorregou facilmente sua mão na minha, seus dedos se entrelaçando nos meus próprios. Ficamos sentados em um silêncio tranquilo. Na beira da água, andorinhas do mar vasculhavam a areia em busca de comida.
Um grupo de gaivotas voou enquanto uma onda vinha. O céu tinha ficado mais escuro e as nuvens eram mais agorentas. Na praia mais acima, eu podia ver casais espalhados caminhando sob um céu arroxeado. Enquanto estávamos sentados juntos, o ar se encheu com o barulho das ondas quebrando. Me maravilhei com o quanto tudo parecia novo. Novo e ainda assim confortável, como se nos conhecêssemos desde sempre. Mas nós não éramos um casal de verdade. Nem, uma voz da minha cabeça me lembrou, era provável que fôssemos. Em pouco mais de uma semana eu estaria voltando para a Alemanha, e tudo isso estaria acabado. Eu tinha passado tempo suficiente com meus amigos para saber que leva mais do que alguns dias especiais para uma relação que cruza o Oceano Atlântico sobreviver. Ouvi caras na minha unidade jurarem que estavam apaixonados depois de voltar da licença e, talvez, eles estivessem, mas nunca durava. Passar algum tempo com Savannah me fez me perguntar se era possível desafiar a norma. Eu queria mais dela, e não importava o que acontecesse entre nós. Eu já sabia que nunca esqueceria nada sobre ela. Apesar de parecer loucura, ela estava se tornando parte de mim, e eu já temia o fato de que nós não poderíamos passar o dia de amanhã juntos. Nem o dia depois, ou o dia depois disso. Talvez, falei para mim mesmo, nós pudéssemos derrubar as apostas. Olha ali! A ouvi gritar. Ela apontou o dedo em direção ao oceano. Na arrebentação! Examinei o oceano cinza, mas não vi nada. Ao meu lado, Savannah de repente se levantou e começou a correr em direção à água. Vem! Ela gritou por cima do ombro. Rápido! Me levantei e corri atrás dela, intrigado. Correndo mais rapidamente, eliminei a distância entre nós. Ela parou na borda da água, e eu podia ouvir sua respiração rápida. O que foi? Eu disse. Bem ali! Quando olhei, vi ao que ela estava se referindo. 3 deles estavam pegando ondas, um após o outro, depois desaparecendo no raso, apenas para reaparecer de novo mais longe na praia. Jovens botos, eu disse. Eles passam pela ilha quase toda noite. Eu sei, ela disse, mas parece que eles estão surfando. Acho que sim. Eles estão apenas se divertindo. Agora que todos estão fora da água, eles se sentem seguros para brincar. Quero entrar lá com eles. Sempre quis nadar com golfinhos. Eles vão parar de brincar, ou simplesmente nadar mais profundo, onde você não possa alcançá-los. Eles são divertidos desse jeito. Eu já os vi enquanto surfava. Se ficam curiosos, eles se aproximam alguns metros e te olham de cima a baixo. Mas se você tentar segui-los, eles vão te fazer comer poeira. Continuamos assistindo os botos, enquanto eles se afastavam, eventualmente desaparecendo da visão sob um céu que tinha ficado opaco. Nós deveríamos ir, eu disse. Voltamos ao carro, parando para pegar os restos do nosso jantar. Não tenho certeza se a banda já está tocando, mas não deve demorar. Não importa, ela disse. Tenho certeza que podemos encontrar alguma coisa para fazer. Além disso, eu devo alertá-lo. Não sou muito de dançar. Não temos que ir se você não quiser. Poderíamos ir a outro lugar se você quiser. Como aonde? Você gosta de barcos? Que tipo de barcos? Dos grandes, eu disse. Sei de um lugar onde você pode ver o USS North Carolina. Ela fez uma careta engraçada, e eu sabia que a resposta era não. Não foi a primeira vez que eu desejei ter minha própria casa, mas novamente eu não tinha nenhuma ilusão de que ela me seguiria até lá se eu tivesse. Se eu fosse ela, não iria também. Sou apenas humano. Espera, ela disse. Eu sei de um lugar que podemos ir. Quero lhe mostrar uma coisa. Intrigado, eu perguntei. Onde? Considerando que o grupo de Savannah tinha começado seu trabalho apenas ontem, a casa estava surpreendentemente encaminhada. A maior parte da estrutura já estava terminada, e o teto também já tinha sido construído. Savannah olhou para fora da janela do carro antes de se virar para mim. Você quer caminhar por lá? Ver o que estamos fazendo? Eu adoraria, eu disse. A segui para fora do carro, notando o jogo da luz da lua em seus traços. Quando pisei na terra do lugar da construção, me dei conta de que podia ouvir músicas de um rádio saindo de uma das janelas da cozinha dos vizinhos. A alguns passos da entrada, Savannah indicou a estrutura com um óbvio orgulho. Me aproximei o bastante para passar meu braço em volta dela e ela inclinou sua cabeça nos meus ombros enquanto relaxava. Foi aqui que passei os últimos 2 dias,
Ela quase sussurrou na quietude da noite. O que você acha? É ótimo, eu disse. Aposto que a família está emocionada. Eles estão. E eles são uma família tão boa, realmente merecem esse lugar. Tem sido um esforço tão grande para eles. O furacão Fran destruiu sua casa, mas como muitos outros, eles não tinham seguro de inundação. É uma mãe solteira com 3 filhos. O marido dela saiu de casa anos atrás, e se você conhecesse a família, os amaria. As crianças têm boas notas e cantam no coral jovem da igreja. E eles são tão educados e carinhosos, você percebe que a mãe deles deu duro para se certificar que eles se dessem bem, sabe? Você os conheceu, eu presumo. Ela acenou em direção à casa. Eles estiveram aqui nos últimos 2 dias. Ela se endireitou. Você quer olhar por dentro? Relutante, eu a soltei. Vá na frente. Não era um lugar grande, mais ou menos do tamanho da casa do meu pai. Mas o plano do teto era mais aberto, o que fazia com que a casa parecesse maior. Savannah me levou pela mão e me mostrou todos os cômodos, ressaltando características, a imaginação dela se enchendo com os detalhes. Ela refletiu sobre o papel de parede ideal para a cozinha e a cor dos ladrilhos da entrada, o tecido das cortinas da sala e como decorar a bancada em cima da lareira. Sua voz tinha a mesma admiração e alegria que ela tinha expressado quando viu os botos. Por um momento, eu tive uma visão de como ela devia ter sido quando criança. Ela me levou de volta para a porta da frente. À distância, os primeiros estrondos de trovões podiam ser ouvidos. Enquanto estávamos em pé no vão da porta, me aproximei dela. Vai ter uma varanda também, ela disse, com espaço suficiente para cadeiras de balanço ou até um balanço mesmo. Eles vão poder sentar aqui em noites de verão e se reunir depois da igreja, ela apontou. Aquela é a igreja deles. É por isso que esse lugar é tão perfeito para eles. Parece que realmente você os conheceu. Não realmente, ela disse. Falei com eles um pouco, mas estou só chutando tudo isso. Fiz isso com todas as casas que ajudei a construir. Fico andando por elas e tentando imaginar como a vida dos donos vai ser. Fica muito mais divertido trabalhar assim. A lua estava escondida por nuvens, escurecendo o céu. No horizonte, um clarão, e um momento depois uma chuva fina começou a cair, batendo no chão. Os carvalhos alinhando a rua, pesados com folhas, farfalhavam na brisa enquanto os trovões ecoavam pela casa. Se você quiser ir, é melhor irmos antes da tempestade começar. Nós não temos nenhum lugar para ir, lembra? Além disso, eu sempre amei tempestades de trovões. Puxei ela mais para perto, inalando seu perfume. Seu cabelo tinha um cheiro doce, como morangos maduros. Enquanto observávamos, a chuva se intensificou em um constante toró, caindo do céu em diagonal. As lâmpadas da rua forneciam a única luz, deixando metade do rosto de Savannah nas sombras. Os trovões explodiam acima de nossas cabeças, e a chuva começou a cair em chapas. Eu podia ver a chuva caindo no chão coberto de serragem, formando grandes poças na sujeira. E eu estava agradecido, porque apesar da chuva, a temperatura estava amena. Ao lado, eu notei alguns caixotes vazios. Saí do lado dela para pegá-los. Depois comecei a empilhá-los em um assento improvisado. Não seria tão confortável, mas era melhor do que ficar em pé. Quando Savannah sentou ao meu lado, eu de repente soube que vir aqui tinha sido a melhor coisa a se fazer. Era a primeira vez que nós estávamos realmente sozinhos, mas sentados lado a lado, era como se estivéssemos juntos desde sempre. Capítulo 8. Os caixotes, duros e impiedosos, me fizeram questionar a minha sabedoria. Mas Savannah não pareceu se importar, ou fingiu não se importar. Ela se inclinou para trás, sentiu a beira do caixote traseiro pressionar sua pele, depois sentou direito novamente. Desculpe, eu disse. Pensei que seria mais confortável. Tudo bem, minhas pernas estão exaustas e meus pés doem, isso é perfeito. Sim, eu pensei, era. Pensei nas noites que eu estava no dever de guarda e ficava imaginando sentar ao lado da garota dos meus sonhos e sentindo que tudo estava certo com o mundo. Agora eu sabia do que tinha sentido falta todos esses anos. Quando senti Savannah descansar a cabeça em meus ombros, me peguei desejando que não tivesse me alistado no exército. Queria que a minha base não fosse depois de um oceano, e queria ter escolhido um caminho diferente na vida. Um que teria me deixado permanecer como uma parte do mundo dela. Ser um estudante em Chapel Hill, passar parte do verão construindo casas, cavalgar com ela.
Você está muito quieto, ao ouvir falar. Desculpe, eu disse. Só estava pensando sobre hoje à noite. Coisas boas, eu espero. É, coisas boas, eu disse. Ela mudou de posição no assento e eu senti sua perna roçar a minha. Eu também, mas eu estava pensando no seu pai, ela disse. Ele sempre foi como hoje, meio tímido e desviando o olhar quando fala com as pessoas? Sim, eu disse. Por quê? Só curiosidade, ela disse. Alguns metros mais longe, a tempestade parecia estar alcançando seu clímax, enquanto outra chapa de chuva caía das nuvens. A água caía de todos os lados da casa, como cachoeiras. Um clarão de novo, mais perto, dessa vez, e o trovão estrondou como um canhão. Se tivesse janelas, eu imaginei que elas teriam chacoalhado nas suas molduras. Savannah se aproximou, e eu coloquei meu braço em volta dela. Ela cruzou as pernas nos tornozelos e se encostou em mim, e eu senti como se pudesse segurá-la, assim para sempre. Você é diferente da maioria dos caras que eu conheço. Ela observou sua voz baixa no meu ouvido. Mais maduro, menos irresponsável, eu acho. Eu sorri, gostando do que ela disse. E não esqueça do meu corte de cabelo e das tatuagens. O cabelo, sim. Tatuagens, bem, elas meio que vêm com um pacote, mas ninguém é perfeito. Dei uma cotovelada nela e fingi estar magoado. Bem, se eu soubesse como você se sente, não as teria feito. Não acredito em você, ela disse, se ajeitando. Mas me desculpe, eu não deveria ter dito isso. Estava falando mais em como eu me sentiria fazendo uma. Em você, elas tendem a projetar uma certa imagem, e eu acho que encaixa. Que imagem é essa? Ela apontou para as tatuagens, uma por uma, começando com o caractere chinês. Essa aqui me diz que você vive a vida pelas suas próprias regras e nem sempre se importa com o que as pessoas pensam. A da infantaria mostra que você tem orgulho do que faz. E o arame farpado, bem, combina com quem você foi quando era mais jovem. Esse é bem o perfil psicológico. Eu pensei que era só porque eu gostava das figuras. Estou pensando em conseguir um diploma secundário em psicologia. Acho que você já tem um. Embora o vento tivesse começado, a chuva começou a diminuir. Você já se apaixonou? Ela perguntou, mudando de marcha de repente. Sua pergunta me surpreendeu. Isso veio do nada. Me disseram que ser imprevisível ajuda a aumentar o mistério feminino. Ah, ajuda, mas para responder a sua pergunta, eu não sei. Como você pode não saber? Eu hesitei, tentando pensar no que dizer. Namorei uma garota alguns anos atrás, e na época eu sabia que estava apaixonado. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Mas agora, quando penso novamente, eu só não tenho mais certeza. Me preocupava com ela e gostava de passar tempo com ela, mas quando não estávamos juntos, eu mal pensava nela. Estávamos juntos, mas não éramos um casal, se isso faz algum sentido. Ela considerou minha resposta, mas não disse nada. Depois de um tempo, me virei para ela. E você, já se apaixonou alguma vez? O rosto dela escureceu. Não, ela disse. Mas pensou que estava apaixonado como eu, certo? Quando ela inspirou com força, eu prossegui. No meu esquadrão, tenho que usar um pouco de psicologia também, e meus instintos me dizem que há um namorado sério no seu passado. Ela sorriu, mas havia algo triste em seu sorriso. Eu sabia que você descobriria, ela disse em uma voz abatida. Mas, para responder sua pergunta, sim, durante meu primeiro ano na faculdade. E sim, eu pensava que o amava. Tem certeza de que você não o amava? Ela levou um tempo para responder. Não, ela murmurou. Não tenho certeza. A encarei. Você não tem que me contar. Tudo bem, ela disse, erguendo a mão para me cortar. Mas é difícil. Tentei esquecer isso. E é uma coisa que eu nunca contei nem mesmo aos meus pais, ou a qualquer outra pessoa. É tão clichê, sabe? A garota da cidade pequena vai embora pra faculdade, conhece um veterano que também é presidente da sua fraternidade. Ele é popular, rico e charmoso, e a pequena caloura está admirada que ele poderia se interessar por alguém como ela. Ele a trata como se ela fosse especial, e ela sabe que outras calouras estão com inveja. Então ela começa a se sentir especial também.
Ela concorda em ir ao baile de inverno em um desses hotéis luxuosos fora da cidade, com ele e alguns outros casais, mesmo que ela tenha sido alertada que o garoto não é tão amável ou sensível como ele parece ser, e que na verdade ele é o tipo de garoto que faz marcas no beira da cama para cada garota que pegou. Ela fechou os olhos, como se estivesse reunindo energia para continuar. Ela vai contra o melhor julgamento de seus amigos e mesmo que ela não beba e ele alegremente lhe traga um refrigerante, ela começa a ficar tonta. E ele se oferece para levá-la de volta ao quarto do hotel para se deitar. E a próxima coisa que ela sabe é que eles estão na cama se beijando e ela gosta inicialmente. Mas o quarto está mesmo girando e não ocorre a ela até mais tarde que talvez alguém, talvez ele, tenha colocado alguma coisa em sua bebida e que fazer outra marca com o nome dela tenha sido sua meta todo o tempo. Suas palavras começaram a vir rápidas, caindo umas sobre as outras. E então, ele começa a palpar seus seios e o vestido dela é arrancado. Então a calcinha dela é arrancada também. Mas ele está em cima dela, e ele é tão pesado e ela não consegue empurrá-lo. E ela se sente muito indefesa e quer que ele pare, porque ela nunca fez isso antes. Mas então ela está tão tonta que mal consegue falar e não pode pedir ajuda. E ele provavelmente conseguiria o que queria com ela se outro casal não tivesse aparecido. E ela sai cambaleando no quarto, chorando e segurando o vestido. De alguma forma, ela encontra o caminho para o banheiro do lobby e fica lá chorando. E outras garotas com quem ela tinha viajado para o baile entram e veem o rímel manchado e o vestido rasgado. E ao invés de ajudarem, elas riem dela, agindo como se ela devesse saber o que aconteceria e como se ela tivesse tido o que merecia. Finalmente, ela termina ligando para um amigo que pula no seu carro e dirige até lá para pegá-la. E ele foi esperto o suficiente para não fazer perguntas durante todo o caminho de volta. Quando ela acabou, eu estava rígido de raiva. Eu não sou santo com mulheres, mas nunca na minha vida pensei em forçar uma mulher a fazer algo que ela não queira. Sinto muito. Foi tudo que eu consegui juntar. Você não precisa sentir. Não foi você que fez. Eu sei, mas não sei o que mais dizer. A menos... Eu parei e depois de um momento ela se virou para mim. Eu podia ver lágrimas correndo por suas bochechas. E o fato de que ela estivera chorando tão silenciosamente me fez doer. A menos que o quê? A menos que você queira que eu, não sei, acabe com ele? Ela deu uma pequena risada triste. Você não tem ideia de quantas vezes eu quis simplesmente fazer isso. Eu farei, eu disse. Só me dê um nome, mas prometo lhe deixar fora disso. Eu farei o resto. Ela apertou minha mão. Eu sei que você faria. Estou falando sério, eu disse. Ela me deu um sorriso pálido, parecendo ao mesmo tempo experiente e dolorosamente jovem. É por isso que eu não vou te dizer. Mas acredite, estou tocada, é muito doce da sua parte. Gostei do jeito que ela disse isso e sentamos juntos com as mãos abraçadas apertado. A chuva havia finalmente parado, e no seu lugar eu podia ouvir os sons do rádio do vizinho de novo. Eu não conhecia a música, mas reconheci como sendo alguma coisa da antiga era do jazz. Um dos caras no meu pelotão era fanático por jazz. Mas de qualquer forma, ela começou. Era isso que eu quis dizer quando disse que meu ano de calouro não foi sempre fácil. E foi por isso que eu quis desistir. Meus pais, que Deus os abençoe, pensaram que eu só estava com saudade de casa. Então eles me fizeram ficar. Mas, mesmo tendo sido ruim, aprendi algo sobre mim mesmo. Que eu podia passar por uma coisa assim e sobreviver. Quer dizer, sei que poderia ter sido pior, muito pior. Mas pra mim, era tudo que eu podia aguentar na época. E aprendi com isso. Quando ela terminou, me peguei lembrando uma coisa que ela disse. Foi Tim que trouxe você de volta do hotel aquela noite? Ela olhou para cima assombrada. Quem mais você chamaria? Eu disse como forma de explicar. Ela assentiu. Eu acho que você está certo. E ele foi ótimo. Até hoje ele não perguntou nada de específico. E eu não contei a ele. Mas desde então ele tem sido um pouco protetor e eu não posso dizer que me importa. No silêncio, eu pensei na coragem que ela tinha mostrado, não apenas aquela noite, mas depois também.
Se ela não tivesse me contado, eu nunca teria suspeitado que alguma coisa de ruim tinha acontecido a ela. Me maravilhei que, apesar do que tinha acontecido, ela tinha conseguido se segurar, a sua visão otimista do mundo. Prometo ser um perfeito cavalheiro, eu disse. Ela se virou para mim. Do que você está falando? Hoje à noite, amanhã à noite, quando for. Eu não sou como aquele cara. Ela passou um dedo pela minha mandíbula, e eu senti minha pele formigar embaixo do seu toque. Eu sei, ela disse, parecendo se divertir. Por que você acha que eu estou aqui com você agora? Sua voz foi tão carinhosa e, de novo, eu reprimi a vontade de beijá-la. Não era o que ela precisava, não agora, mesmo que fosse difícil pensar em outra coisa. Você sabe o que Susan disse depois daquela primeira noite, quando você foi embora e eu voltei para o grupo? Eu esperei. Ela disse que você parecia assustador, como se você fosse a última pessoa na Terra com quem ela iria querer ficar sozinha. Eu sorri. Já me disseram coisas piores, assegurei. Não, você não está entendendo. Estou dizendo que eu lembro de ter pensado que ela não sabia do que estava falando, porque quando você me entregou minha bolsa na praia, eu vi honestidade, confiança e até algum carinho, mas nada aterrorizante de jeito nenhum. Sei que parece assustador, mas eu senti como se já te conhecesse. Desviei o olhar sem responder, abaixo do poste. A névoa estava subindo do chão, um resquício do calor do dia. Os grilos tinham começado seu barulho, cantando uns para os outros. Eu engoli, tentando amenizar a súbita secura na minha garganta. Olhei para a savana, depois para o teto, depois para os meus pés e finalmente de volta para a savana novamente. Ela apertou minha mão e eu dei um trêmulo suspiro, me maravilhando com o fato de que, enquanto estava em uma licença comum, em um lugar comum, eu tinha de alguma forma me apaixonado por uma garota extraordinária chamada Savannah Lynn Curtis. Ela viu minha expressão, mas a interpretou mal. Me desculpe se eu te fiz ficar desconfortável, ela sussurrou. Eu faço isso às vezes. Vou muito além, quero dizer. Eu só solto o que estou pensando sem levar em conta como isso vai atingir outras pessoas. Você não me deixou desconfortável, eu disse, virando seu rosto para o meu. É só que eu nunca tive ninguém para me dizer algo assim antes. Eu quase parei aí, consciente de que se eu deixasse as palavras dentro de mim, o momento passaria e eu escaparia sem colocar meus sentimentos na linha. Você não tem ideia do quanto os últimos dias têm significado para mim, eu comecei. Conhecer você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Eu hesitei, sabendo que se parasse agora, nunca seria capaz de dizer a ninguém. Eu te amo, sussurrei. Sempre imaginei que as palavras seriam difíceis de dizer, mas não foram. Em toda a minha vida, nunca tive tanta certeza de nada, e por mais que eu esperasse um dia ouvir Savannah dizendo essas palavras para mim, o que mais importou foi saber que o amor era meu para dar, sem restrições ou expectativas. Lá fora, o ar estava começando a esquentar, e eu podia ver piscinas de água brilhando à luz da lua. As nuvens tinham começado a desaparecer, e entre elas, uma esporádica estrela piscou, como se para me lembrar do que eu tinha acabado de admitir. Você alguma vez já imaginou algo assim? Ela se perguntou em voz alta. Você e eu? Quero dizer. Não, eu disse. Me assusta um pouco. Meu estômago pulou imediatamente. Eu tinha certeza que ela não sentia a mesma forma. Você não precisa me dizer de volta, eu comecei. Não foi por isso que eu disse. Eu sei, ela interrompeu. Você não entende. Eu não estava assustada porque você me contou. Fiquei assustada porque eu também queria dizer. Eu te amo, John. Mesmo agora, ainda não tenho certeza de como aconteceu. Em um instante, estávamos conversando, e no seguinte, ela se inclinou em minha direção. Por um segundo, me perguntei se beijá-la iria quebrar o feitiço sob o qual nós dois estávamos, mas era tarde demais para parar. E quando seus lábios encontraram os meus, eu sabia que poderia viver até os 100 anos e visitar todos os países do mundo, mas nada iria se comparar àquele momento que eu beijei pela primeira vez a garota dos meus sonhos, e soube que meu amor duraria para sempre. Bom, pessoal, então esses foram os capítulos de hoje. Nós tivemos o John e a Savannah tendo um momento mais íntimos juntos, né? Uma conversa, como quem não quer nada, né? No capítulo 8, nós tivemos uma confissão da Savannah, né? Falando sobre um episódio trágico e triste que aconteceu na história dela. E nós vemos o John tendo toda a compreensão e se colocando no lugar
da savana, né? Por fim, mesmo depois de toda essa confissão, né, de um episódio triste da história dela, eles se declaram um pro outro em um momento muito bonito, né? Porque o John, ele é o primeiro a dizer te amo. E a primeiro momento ele ficou um pouco assustado, né? Porque a Savannah pareceu que ela não tinha o mesmo sentimento por ele. Mas ele fica muito feliz depois de ver que, na verdade, era o contrário. Que ela também tinha o mesmo sentimento. E um se declara pro outro com um bonito te amo, né? Bom, pessoal, e é isso. Se você gostou, deixa um gostei, compartilhe, deixa um comentário aqui que a gente vai ter muita felicidade em poder ler. Valeu!